O padre deu um grito estridente de pavor e caiu com a cadeira para trás, ficando em posição constrangedora. As pernas para cima e a barra da batina na altura da cintura. Eugênie soltou uma gargalhada e ele, com o estômago doendo e o coração acelerado, apresentou-se. Sou o padre Gabriel, estou aqui para ajudá-la. Sei que é um padre, e não quero sua ajuda. Odeio padres. E eu não sou apaixonado por fantasmas. Ainda assim, quero ajudá-la. Ajudar-me a fazer o quê? A deixar este castelo e seguir seu caminho. Este castelo é meu, não vou para lugar algum. Não, o castelo foi dado a mim por Christopher Castel, seu legítimo herdeiro. Ela deu gargalhada histriônica. Este castelo é meu e pretendo permanecer aqui por toda a minha vida. Você já morreu, então pode ir embora. Não me assusta dizendo que morri, eu sei disso. Foi há muito tempo, e pretendo ficar aqui para toda a eternidade. Eu duvido. E essas fraturas? Isso não dói? Dói muito, mas não pode me matar, gargalhou novamente. Não pretende curar-se delas? A que preço? Nenhum, basta aceitar ajuda. De quem? Minha. Não quero nada de um padre, que trabalha para o abominável Jesus de Nazaré. Não é culpa dele o seu infortúnio. A culpa é totalmente sua. Vá para o inferno. Minha como? Não fui eu quem deu lepra para minha filha, não matei meu filhinho e não enviei meu marido para morrer. Nem Jesus. Então quem? Quem enviou seu marido foi o Papa, quem matou seu filhinho foi seu outro filho e quanto à lepra da menina, em algum ponto de sua existência como espírito imortal ela semeou esse sofrimento. E para quem trabalha o Papa? Eu não sei. Talvez para si mesmo. Não atribua a Jesus culpas que decorrem da nossa insensatez. Saia do meu castelo, ela berrou. Se veio para falar desse tal de Jesus, não vou ouvir porque o odeio, bem como aos padres, papas e qualquer coisa que me faça lembrá-lo. Dizendo isso, rolou no chão a gritar de dor e chorar de tal modo que deixou o exausto sacerdote penalizado. Ele se aproximou e tentou tocá-la. Sua mão afundava no corpo diáfano e destroçado de Eugênie, que foi entrando no assoalho como a água escoa para um ralo. Com imensa piedade pela pobre mulher, chamou por ela repetidas vezes. No castelo reinava silêncio sepulcral. Tocando a testa disforme e dolorida pelas pancadas, subiu para seus aposentos e, estranhamente, dormiu tranquilo. No dia seguinte, Gabriel acordou cedo e decidiu procurar Eugênie. Onde será que ela fica durante o dia? Pensou. Andou pelos inúmeros cômodos da gigantesca construção gritando seu nome, o que fez a camponesa julgá-lo completamente louco. Ofegante e suado, subiu à torre, onde sentiu tantas náuseas que desceu toda a íngreme escadaria correndo e vomitando, enquanto lágrimas incontidas molhavam seu rosto abatido. Ao cair da noite ele tornou a sentar-se no mesmo local e se pôs em oração. Nem terminara quando o cheiro intolerável chegou ao seu nariz, provocando-lhe uma careta hilária. Sem olhar para trás, dirigiu-se a ela. Onde esteve o dia inteiro? Não sei, não me lembro. O calor do sol faz minhas feridas queimarem, procuro abrigar-me dessa luz. Mas gosta do pôr do sol. Faço esse sacrifício para me recordar de Patrick. Ao olhar para ela, já não se assustava. Por mais incrível que pudesse parecer, acostumara-se à aparência horrenda. Onde está Patrick? Jesus o tirou de mim. Jesus a empurrou da torre. Pois foi esse ato insano que desencadeou todo o seu sofrimento e a separou dele. Se defender essa pessoa outra vez, não falo mais com você. Perderá bem mais, dado que eu posso ajudá-la e você nada pode fazer por mim, já nem consegue assustar-me. Se quer ajudar-me, tire este osso da frente de meus olhos. Não posso olhar para frente, só para o chão. É justo. Não foi para o chão que olhou quando se atirou do alto da torre. Naquele momento não quis olhar para frente, para a vida que ainda lhe restava, nem para trás e agradecer pela felicidade que possuiu, e muito menos para cima, onde está nosso amparo.
Só olhou para baixo e se entregou à autodestruição. Porque, agora, quer olhar para frente. É cruel. Não, quero ajudá-la a sair do cadafalso que criou para si. Quer apoderar-se do meu castelo. Não precisa mais dele. E onde vou morar? A casa de meu pai tem muitas moradas. Num acesso de cólera, ao ouvir a frase de Jesus, ela se atirou sobre o sacerdote. Sentiu seu corpo justapor-se ao dele, sem poder tocá-lo, e em seguida caiu do lado oposto. Com serenidade Gabriel a fitou. Não pode agredir-me. Qualquer tentativa será em vão. Na culminância da fúria ela foi desaparecendo diante dos olhos do padre, que permanecia em oração fervorosa. Durante meses o diligente sacerdote esperou por Eugênie, e continuaram frutíferas suas tentativas de fazê-la aceitar o auxílio e a misericórdia de Jesus. A qualquer alusão ao Evangelho ela assumia no ar ou reagia cinicamente, levando ao desespero e à exaustão. Deixara de pensar em ter a propriedade para ser o superior e ditar as regras, estava tomado de compaixão e ternura, e por que não de amor? Pela desventurada alma penada. Uma vez mais, elevou o pensamento a Jesus. Mestre, já não alimento a vaidade de comandar subordinados, sabe bem o que vai em meu coração. Ajude-me a ajudar essa atormentada ovelha do seu rebanho. Sou, hoje, movido pelo amor ao próximo, quero fazer essa cabeça dura seguir para seus braços amorosos. Dê-me uma luz, uma ideia que possa tocar algo dentro dela, fazendo-a despertar do pesadelo que sua rebeldia criou. Em seguida repetiu o Pai Nosso. Como se mão invisível o puxasse, foi ganhando uns degraus da escadaria que levava à torre leste, e lá em cima descobriu toda a sorte de quinquilharias empilhadas. Uma tela empoeirada retratava a bela jovem com os cabelos cor de fogo soltos, trajando o vestido turquesa bordado em prata. Logo se lembrou do casamento narrado pelo primogênito, e sorriu. A um canto, uma tela sem moldura se destacava em meio a um amontoado de baús. Ao abri-la viu o rosto do profeta Mohamed com suas longas barbas, voltou a enrolar o retrato e o colocou sobre o outro. Olhou para o velho alaúde e desejou saber tocá-lo, porém não era o caso. Sentiu-se deprimido diante de tantos objetos como brinquedos quebrados, tapetes dobrados, armas, ferramentas, retratos e poesias que imaginou serem as letras das músicas que o cavalheiro cantava ao pôr do sol para sua bela. Era toda uma história de vida de pessoas marcadas pela tragédia. Rememorou a narrativa de Christopher e chorou silencioso. Sentiu-se pleno de amor por aquela pobre sofredora, que atribuía ao Cristo a morte de seus afetos. Sua ignorância não lhe permitia distinguir os atos do amoroso mestre dos desmandos praticadores em seu nome por religiosos cruentos e gananciosos. Naquela noite Eugênie chegou à sala completamente lânguida. Olhe para você, Eugênie, está cada dia mais doente, e eu também. Vamos entrar em um acordo. Façamos juntos uma oração, precisa se tratar. Vá para o inferno, junto com seu Jesus. Não quero nada de vocês. Se ele quisesse ajudar-me deveria tê-lo feito quando ainda estava viva, deixando-me viver ao lado de meus filhos e de meu marido. Depois que ele matou todos os que amo, vem oferecer-me auxílio. Saia da minha casa, deixe-me em paz. Sofri dores lancinantes o dia inteiro. Tudo de que não preciso é que venha falar daquele que causou a minha desgraça. Eu odeio você e odeio o mundo todo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quer saber de uma coisa? Hoje passei o dia pedindo orientação para poder ajudá-la, e agora estou vendo que é humanamente impossível com quem não quer ser ajudado. Acredite ou não, seu castelo não me interessa mais. Queria auxiliá-la por amor a você, por piedade do estado lastimável em que se encontra, mas se prefere continuar assim, continue. Não sei se percebeu como está horrível, monstruosa e hedionda. Olhe para o retrato da mulher que foi, apontou o quadro que trouxera da Torre Leste. Seus cabelos cor de fogo hoje têm cor de estrume, imagino a cara de asco que Patrick faria se os visse.
O belo corpo que tinha já não passa de um amontoado de ossos quebrados e carne pútrida, que nem se caldo lhe enviasse tonéis de água de rosas cheiraria melhor. Se é assim que pretende passar a eternidade, que seja. É realmente louca, pois bela deixou de ser quando optou pelo caminho tortuoso do crime, da revolta e do ódio. Fico pensando como o cavalheiro a chamaria hoje, não seria de minha, muito menos de bela. E como seria? Seu estado era desolador. A tristeza em seu olhar quase fez o sacerdote fraquejar. Ele teimou e prosseguiu. Talvez de feia dos infernos. A cena de Eugênio tentando tocar a tela com as mãos esqueléticas e azuladas, apodrecidas e doloridas, era de causar piedade no mais frio dos corações humanos. Chorando, dessa vez sem gritar, via suas mãos atravessarem a tela na altura do barrado prateado, que evocou-lhe a recordação das mãos que o haviam feito. Onde está a Lucy? Eu não sei. O que posso assegurar é que não está em seu castelo. E Patrick, onde está? Também não sei, mesmo que soubesse não a levaria até ele. Não disse que tem amor por mim? Então é meu amigo. Por que não me levaria até meu cavaleiro? Sou seu amigo, e serei para sempre, pois a amizade é uma conquista que não se perde. E é justamente por isso que não a levaria até ele, se soubesse onde está. Não entendo. Você está péssima. Deve em primeiro lugar se tratar e voltar a ser como no quadro. Isso é impossível. Nada é impossível para Jesus. Ao ouvir o nome, ela, que já mostrava pequenos sinais de submissão, deixou o padre estarrecido diante da crise epilética que teve. Quando mais calma, sentou-se no chão e o encarou. Foi a vez de o amigo perder a paciência. Escute aqui. Cansei-me de você. Faça bom proveito desta droga de castelo e demore nele quanto quiser. Se pretende ficar aqui o resto de sua morte, eu não pretendo brigar com você o resto de minha vida. Estou indo embora agora mesmo, nem a Aurora vou aguardar. Girou nos calcanhares para sair da sala. De repente, voltou-se para ela novamente e de ríspido se tornou sarcástico. Acha que Patrick vai passar a eternidade esperando por uma alma penada teimosa e rebelde? Seu cavaleiro de olhos verdes. Azuis. Que sejam azuis. Ele deve estar se casando com a Anish lá no paraíso de Jesus. Portanto, não tenha pressa de sair daqui. Cerrando os punhos quebrados e escurecidos, com os olhos fechados e espumando, ela gritou um sonoro não, que parecia nunca finalizar. Depois, ofegante, desabou no chão e com o rosto voltado para o assoalho chorou baixinho. Então curvou a cabeça num ângulo impossível de se obter com o pescoço e mirou o padre, que pôde identificar em sua voz um velado pedido de socorro. Não me deixe sozinha, por favor. Gosto de você. Tem certeza de que ele está se casando com Anish? Se isso acontecer, vou morrer de novo. Gabriel foi tomado de piedade infinita e abaixou-se até o chão, onde ela estava. Não. Ainda pode correr atrás do seu prejuízo. Você só não deve perder mais tempo aqui. Vamos orar. Eugênie fez um movimento negativo com a cabeça. Vamos, aceite a ajuda que tão somente espera sua sintonia. Ore a Deus. Alguns padres dizem que Jesus Cristo é Deus encarnado. Não quero. Não é. Não quero. E se me levarem à força eu fugirei desse paraíso. Gabriel deixou os braços caírem ao longo do corpo, num gesto claro de desânimo. Estou exausto. Vou dormir e dou-lhe prazo até amanhã. Se não sair daqui na próxima noite, sairei eu. Não sei há quantos anos não durmo. Pois durma. Posso dormir com você? Ah. Nem pensar. Não entendi sua repugnância. Sou uma mulher casada e fiel. Quero somente sua companhia. Dessa vez foi ele quem deu sonora gargalhada. E quem falou que eu pensei em algo diferente? Você já morreu, não poderia. De mais a mais, sou um sacerdote, optei pelo celibato. E, vamos ser francos, você está horrível e mal cheirosa. Ela não alterou a expressão desprotegida.
o que o fez assumir tom paternal. Desculpe-me. Pode dormir comigo. E veja se não ronca, tentou satirizar. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Era realmente caótico, Robert Castell diria esdrúxulo, o cômico repouso de Eugênia ao lado do padre. Pelo menos naquele dia ela pôde ser ajudada por Zaqueu e Caldum, que visitaram o aposento e aplicaram encarnado e desencarnada passes magnéticos que restauraram suas energias. Gabriel acordou disposto e cheio de ideias. Passou o dia preparando-se para o inusitado encontro diário com Eugênia, que já se repetia há meses. Estava na antiga sala de orações quando o sol se pôs e ela surgiu, trazendo consigo o cheiro nauseante dos cadáveres em putrefação. Boa noite. Oi, padre. Preciso dar um jeito em minha vida. Ou minha morte, sei lá. Estou em pânico. Perdi tanto tempo neste castelo e aquela Anish deve estar junto de Patrick. Quero chegar a Deus, mas estou de mal com Jesus. E ele não é o caminho. Como faço? Faça as pazes com ele. Não posso, perdi a confiança nele. Use outro caminho. Olhe. A pintura com o rosto de Mohamed encontrava-se suspensa na parede, voltada para Meca. Venha comigo. Volte-se para a cidade sagrada e vamos orar. Não sei nenhuma oração que não as da missa. E essas eu não faço. Repita comigo. Profeta Mohamed, ela repetiu, sou uma estúpida. Não sou estúpida. Repita o que eu falo. É estúpida, sim, e sou eu quem manda. Afinal, ainda tenho um corpo, não destruí, nem é o meu caminho para Deus. Ela concordou e repetiu. Sou uma estúpida, destruí meu corpo e meu caminho para Deus, que era Jesus. Sinto-me perdida. Por misericórdia, deixe-me passar pelo seu caminho, até que me corrija da insensatez e possa me reconciliar com o bom mestre, continuando assim a ter o Senhor por amigo. Genuflexa, ela pensava em Deus com fervor e pedia que aproximasse de Patrick, de seu Caldum e de Lucy. Como se a aurora adiantasse quase 12 horas, a sala ficou subitamente iluminada. Do teto caiu uma espécie de chuva de partículas radiosas, que ao tocá-los trazia paz infinita. Zaqueu entrou no recinto trajando roupas orientais, acompanhado de Caldum, estenderam as mãos para Eugênia e saudaram. Wa assalamu alaikum. Antes de aceitá-las, ela endereçou ao amigo o olhar que traduzia ternura e gratidão desmedidas. Gabriel aproximou-se e beijou-lhe a testa ferida. Era tão sublime e sincero o amor de seu gesto que o osso frontal, até então a cobrir-lhe os olhos, lentamente assumiu a posição original. Ambos trocaram um último olhar, chorando de emoção, e ao tocar as mãos dos benfeitores ela caiu em sono profundo, foi entregue aos cuidados dos servos da Legião de Maria, que traziam Simon consigo. Gabriel, relutante em acreditar que estava sentindo falta antecipada de sua peculiar companheira, chorou de saudade. Palavras de alento lhe foram endereçadas por Zaqueu. Gabriel. Você foi guerreiro imbatível na seba luta do amor a Deus e do testemunho dos exemplos de Jesus. Durma em paz. E dedique-se de corpo e alma ao seu projeto de alfabetizar as pessoas, sem se esquecer de instruí-las na compreensão do espírito imortal. Portou-se como um cavaleiro do Cristo, mas esta não foi sua única prova a superar. Enfrentará oposição férrea em seu trabalho no bem. Não esmoreça, estaremos ao seu lado. E que a paz do Cristo seja com você. O padre, muito comovido, subiu aos seus aposentos e, ainda com as lágrimas copiosas a escorrer pela face, fez uma prece dedicada ao grupo de espíritos que haviam habitado o local quando na carne, especialmente a maior sofredora, a fantasma teimosa e arredia por quem aprenderá a ter amor, a bela louca do castelo da colina. Na manhã seguinte, Padre Gabriel acordou cedo, com vaga lembrança de ter visitado lugar análogo à Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo estado com pessoas que não conhecia quando em vigília. Fragmentos de lembranças vinham à sua memória, frases eram evocadas em sequência lógica, de todas,
Uma se repetia em sua cabeça, tal qual eco em cavernas. Ame a Deus sobre todas as coisas, e tenha Jesus por exemplo, sem o fanatismo preconceituoso que ultrapassa os limites do bom senso. Mais que nunca, sabia que tinha algo grandioso a fazer, era um cavaleiro do Cristo, como aqueles que tinham vindo em auxílio dele de Eugênie, como seu benfeitor Christopher e como Patrick Castell, aquele que, conforme pensava, fizera diferença. Rumou ao castelo vizinho, onde encontrou um abatido Christopher. Após narrar em detalhes sua aventura de meses com Eugênie e receber a tão sonhada autonomia, quis saber do rapaz o que o deixava triste e desanimado, se ele era portador de tão boa notícia. Sua mãe havia sido socorrida e a escola São Patrick poderia muito em breve começar suas atividades. Em voz baixa, na qual o padre podia ouvir a tristeza, o jovem contou. Chegou hoje o mensageiro que enviei a Roma para achar meu irmão, Daniel, que seguiu a carreira das armas. Queria dar a ele a parte da herança que lhe cabe. No entanto, meu enviado trouxe notícia desoladora. Meu pobre irmão morreu de varíola e sequer deixou descendentes. Eu sinto muito. Olhe só, padre, sou o último dos Castell, já que os filhos de minha tia Anne, se é que os teve, envergarão o nome do conde, seu marido. Minha família acabou. Uma família não acaba quando o nome se perde, o que constitui as famílias é a afinidade de seus membros, e isso sobrevive ao túmulo. De qualquer modo, não pode dizer que seu nome se extinguirá na poeira do tempo. Os Castell viverão para sempre, gerações e gerações contarão sua história, que foi escrita nos corações dos desafortunados. É um consolo. E por que você não forma logo sua prole? Não, padre, minha prole já está formada, por todos os pacientes deste hospital, e será acrescida dos alunos de nossa escola. Poucos meses depois, com a garantia do padre de que a bela louca havia partido de muitas missas rezadas nas dependências do castelo, os colonos foram chegando timidamente para inscrever seus filhos na Escola São Patrick, que afinal pôde ser inaugurada. As missas dominicais, lotadas de fiéis fervorosos, eram endereçadas a Eugênie e sua família, e a escola fazia tanto sucesso que até os adultos manifestaram o desejo de aprender a ler e escrever. Como não podiam deixar a lavoura e o rebanho, era de se admirar a boa vontade de Gabriel ensinando, à luz das tochas e candeias, homens e mulheres de unhas longas e encardidas, cabelos encebados e bocas de dentes escuros a sorrir de felicidade pela oportunidade recebida. Todos tinham no padre seu ídolo e mentor espiritual, e tudo estaria perfeito, não fosse a mesquinhez humana. Considerando que a perfeição está longe de ser atingida pelo homem atual, não é difícil imaginar como agiria um medieval ardendo de inveja e despeito. Padre Eduardo via-se sem 3/4 de seus fiéis e das respectivas doações. Soubera, pelos que ficaram ao seu lado, que Christopher Castell dispensava altas somas ao outro sacerdote e que este era adorado pelos fiéis que roubara de sua igreja. Graças a um espião infiltrado na escola, conseguira saber de detalhes, e num de seus sermões inflamados o infeliz, que possuía excelente retórica, gritava do alto do púlpito: meus irmãos. É fato notório que temos na ilha um herege e satânico homem disfarçado de sacerdote católico. Tem o poder de hipnotizar a todos com seu olhar diabólico e, como vêem pela nave vazia, afastá-los da Santa Madre Igreja. Ele tem pacto com o horrível fantasma da suicida, fez o sinal da cruz, que defende e faz missas em sua intenção, o que é intolerável. Usa seu conhecimento das letras e dos números para impressionar os ignorantes e tê-los sob seu domínio. Esse maldito anticristo chegou ao ponto de retirar da parede linda tela com o rosto de Jesus e substituí-la por uma imagem do profeta dos orientais, o chamado Mohamed. A assistência estava indignada quando ele prosseguiu. Por isso, tal qual nosso saudoso Urbano II convocou os seus cavaleiros para formar a exuberante hoste, eu hoje os convoco para uma cruzada interna contra o infame impostor. Apanhem suas armas e ferramentas,
Peguem todo o azeite que tiverem em suas casas e vamos incendiar aquele castelo dos demônios, antes que todos nós ardamos no fogo do inferno. Sem esperar o malévolo padre dar por encerrada a missa, saíram da igreja em completa desordem, deixando os assentos todos fora do lugar. Em poucos minutos as ruas estreitas e esburacadas da vila continham um exército desorganizado, em um alarido diabólico, que marchava com suas armas que sobre as poças de águas paradas e fétidas, as quais nunca secavam devido às chuvas constantes e ao precário sistema de escoamento das cidades medievais, o que contribuía para a proliferação de insetos e doenças. Portando enorme crucifixo, o insano clérigo tomou a dianteira da horda alucinada e seguiu para a escola São Patrick. O domingo já ia ao meio. Christopher e Gabriel conversavam na grande sala do castelo de Eugênie, que se transformara em recepção. Tratavam animadamente das necessidades da escola, quando ouviram barulho infernal. Estarrecidos, assistiram ao padre desorientado fazer um sinal com os braços para que seus seguidores parassem à sua retaguarda, e levando a cruz acima de sua estatura, ele bradou em tom de autoridade máxima: hereges! Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que entreguem agora mesmo esse templo de heresia e magia negra aos cuidados da Santa Igreja de Roma, ou não restará pedra sobre pedra desse castelo da ignomínia. Você não ordena nada dentro da minha escola. Aqui não existe heresia ou bruxaria, apenas faça o que você não pode, pois guarda para si o dinheiro das doações. Eu ajudo pessoas. E conversa com almas penadas e suicidas dos infernos. Sim, fiz essa pobre criatura o que você se negou a fazer. Restaurei-a para os braços de Jesus. Jesus não aceita suicidas. Espera por eles de braços abertos. É um herege. Tem inclusive uma foto de Mohamed na parede onde deveria estar Jesus. E ele está. Há uma tela com o rosto de Jesus, e da Virgem também. Ao lado do profeta dos infiéis? Sim. Se você está incomodado, Jesus, eu aposto que não. Na verdade, o que mais incomoda o padre é a igreja vazia e, por consequência, seus cofres desprovidos. Christopher se achegou ao amigo e sussurrou em seu ouvido que não deveria provocar o sacerdote e sua horda de seguidores, já que era domingo e os camponeses estavam longe. Não poderiam ajudá-los a se defender de um ataque. Os homens que compunham a guarda do castelo, coisa que ele dispensara para instalar a escola, encontravam-se a 2 horas de cavalgada. Entreguem o castelo ou destruiremos. Gabriel, lembrando de Zaqueu ter afirmado que estaria do seu lado, pensou no ancião e cobrou a proteção que lhe prometera, e confiante respondeu sem hesitar: não entrego nada a você, seu bastardo mercenário, egocêntrico e invejoso. Saia de meus domínios, agora mesmo, com seu exército caótico e alienado de ignorantes e chucros. Quando o outro ia dar a ordem de ataque, o choque dos metais reluzentes e o relinchar de cavalos adestrados anunciaram a chegada dos treinados homens da guarda dos castelos, trazendo no peito e nos escudos o brasão dos castel. Algum problema, senhor? Fomos avisados de que uma tropa de desordeiros aproximava-se do castelo de maneira nada amistosa. Agora está tudo bem, disse Christopher ao chefe da guarda. Contudo, mantenham aqui pelo menos 2 decuras. Certo. Ele ordenou que os homens tomassem posição de defesa. O vento soprava as capas e os cabelos dos guardas, que colocaram o capacete, desceram o visor e ficaram à espera, olhando para Padre Eduardo. Este queimava de ódio ao gritar: escreverei ao Papa e denunciarei suas atividades satânicas nesta ilha. Você não venceu a guerra, apenas uma batalha. Dessa vez foi Christopher quem retrucou. Também escreverei a ele, desmentindo qualquer intriga, e bastará ler meu sobrenome e saber quem foi meu pai para que ele não dê o menor crédito à sua carta. Meses depois, 2 cartas vindas da sede papal chegavam à ilha. A Christopher, o porta-voz do Papa, pedia desculpas em nome de sua santidade. E a Eduardo ele ameaçava com banimento da igreja se continuasse a formar exércitos contra cristãos descendentes de cavaleiros da hoste.
A partir dessa data nenhuma represália armada foi imposta à escola, que crescia e dava frutos, e a briga dos clérigos resumiu-se a alfinetadas verbais nos sermões ou intermináveis bate-bocas, e às vezes troca de bofetões, quando os dois se encontravam. Christopher, Gabriel e Frederick viveram longos anos à frente de suas atividades nos castelos e, assim como Patrick, tornaram-se imortais nos contos dos camponeses e nobres. A Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo e a Escola São Patrick sobreviveram a eles por vários séculos, até serem destruídas por repetidas invasões estrangeiras, na maioria de normandos e anglo-saxões. Não obstante, suas correspondentes no plano extrafísico ainda fervilham de vida e atividade constante, governadas pelos Cavaleiros do Cristo, que estão sempre se revezando entre a terra e o céu. Esse grupo, criado durante a Era Medieval, é atuante ainda hoje e cresce consideravelmente em evolução e quantidade. E legião de espíritos muito afins, que se encontram em parte no plano espiritual, cuidando dos postos de socorro que lhes foram confiados pela espiritualidade maior, e em grande número estão encarnados espalhados por toda a extensão do planeta. Alguns destacam-se em áreas das ciências ou das artes, outros, embora não causem esse impacto global, têm sempre algo em comum. São figuras de personalidade forte e clara tendência para a liderança, além de serem criaturas peculiares sobre as quais as pessoas não possuem opinião ambígua, amam-nas ou simplesmente não lhes suportam a presença. Não compõem uma legião unicamente de espíritos de escola, ocupando variadas posições na escala evolutiva. Assim, a esse mesmo grupo pertencem Isaqueu, Caldum, Padre Raymond e Arthur, desvelados amigos que do plano mais alto auxiliam os de menor evolução, com igual boa vontade e o mesmo desejo de crescer trabalhando para o Cristo. Algum deles pode estar na casa ao lado, no ambiente religioso que frequentamos ou até dentro de nossa casa. O traço que nos faz reconhecê-los é, sem dúvida, o amor. São extremamente apaixonados por Jesus e donos de disposição férrea para o trabalho no bem. Uma aliada especial. Sophie olhava fixamente para a avó, quando ela parou sua narrativa. A noite já ia alta e a menina imaginou que a velha senhora estivesse exausta. Nossa! Exclamou entre lágrimas. Que história triste! Estou emocionada como se fizesse parte dela. E ficaria ouvindo até amanhecer, mas deve estar cansada. Podemos recomeçar amanhã, vovó? Não estou tão cansada, é que a história acabou. Não consigo perceber mais nada. Fim. Não, não pode ser. E depois? Como não? As invasões dos ingleses destruíram o castelo, todos os Castell e seus amigos morreram. O que mais pode haver? Não existe depois. Para onde levaram Eugênie Castell? Ela nunca mais viu seu cavaleiro. E Lucy? Não pôde reencontrar o cavaleiro germânico. As crianças como estão? E Christopher, conseguiu sua redenção? Os padres deixaram de brigar? E a explicação para tanta desdita? E a tão falada Roma, onde se encaixa? E Jacob? Desistiu de ter a sobrinha por esposa à sua revelia. Minha filha, a história se encerra quando os personagens morrem? Ela prossegue, pois está apenas começando. O caminho da redenção é longo. Esse livro que andou lendo a está confundindo. Cada um desses personagens está em seu devido lugar. O céu, o inferno ou o purgatório. Não é justo. A senhora quer dizer que Eugênie Castell está no inferno e Patrick no céu. Simon também não deve ter alcançado a salvação, já que também se matou. Deus não faria isso. Toque a pedra, tente perceber, Jesus não separaria aquelas pessoas, tinham um laço de afeto poderoso, eram amigos de verdade, ou amantes. Não. Eles se reencontraram em algum ponto da vida. A velha senhora tateou a pedra e concentrou-se. Não adianta, nada mais me sugere esta pedra. A história do castelo terminou. Decepcionada, Sophie sentou-se no lugar que a avó deixara vago ao se dirigir aos seus aposentos, e com o olhar consternado mirava a pedra. Sem se dar conta,
Começou a orar por aqueles seres tão cercados pela tragédia, os Castell e seus diletos amigos, uma família que findara e a poeira dos séculos cobrira. Tantos acontecimentos tinham afetado aquelas vidas e apenas persistia o fato de haver ali um fantasma. Não aceitava aquilo como o fim, eles deviam ter voltado à Terra usando outros nomes. Jesus, sei que a história não acaba aqui. O que foi feito dessas pessoas? Onde estão agora? Buscou descanso, e durante a noite toda teve sonhos sem nexo, que a levaram de volta no tempo. Viu o castelo, o vale como séculos antes, e visualizou algumas cenas que a avó lhe contara. O dia amanheceu ensolarado. Sophie saiu para o campo, olhou as ruínas e teve novamente a sensação de perdão ao contemplá-las. Experimentou o gosto amargo da imponência perdida do local e disse para si: somos imortais, temos de ser, em algum lugar onde estar essas almas. O vento agitou a vegetação que cobria as paredes que ainda restavam de pé. Pensou na vida que tinham levado ali, no cotidiano de Patrick e sua bela, na histeria de Eugênia arrancando da parede o retrato de Jesus, nos meses em que Lúcia vivera seu amor e nos divertidos encontros do fantasma com o padre Gabriel. E sua mente insistiu. Não, absolutamente. A história continua. Desceu a colina e contemplou o rio. Imaginou um corpo de Jacob e depois a tela caindo em suas águas. Ouviu alguém chamar seu nome, orientou-se na direção do grito e viu a avó na janela acenar no sentido de que voltasse para casa. A passos lentos transpôs os umbrais da porta da sala de visitas. A pessoa sentada em postura corretíssima chocou a menina, que só não recuou porque já fora vista. Bom dia, Sophie. Abadesa. O que faz por aqui? Bom dia, Sophie, ela repetiu enfática. Bom dia, abadesa. Posso ajudá-la em alguma coisa? Não sou mais a abadesa, pode me chamar de Raquel. E pode me ajudar muito, primeiro devolvendo algo que me pertence e que você tirou de meus aposentos, na abadia, e trouxe consigo sem minha permissão. Não entendo. Fala francês, Sophie. Não muito. Consigo me virar. E se virou o bastante para ler o meu livro. A garota, perturbada e temerosa de represálias, sentiu o queixo bater violentamente. Perdoe-me. Eu me interessei muito pelo livro do professor Rivaio e a senhora disse ao padre que era uma obra satânica, logo, pensei que não se importaria com ele. Esse livro é a razão de eu estar aqui. No dia em que o bispo foi buscá-lo para ser incinerado e eu não o tinha para colocar em suas mãos, acusou-me de ser partidária da nova doutrina. Por isso, antes de ser entregue aos freis que aplicam penitências, fugi para cá. Espero que me dê abrigo por uns dias. Com certeza o farei, só peço que não pegue o livro de volta. Eu amo. Já o leu inteiro? Várias vezes. Então não seja egoísta, eu quero terminá-lo. A menina abriu um gracioso sorriso e correu para abraçar a abadesa, que agora fazia questão de ser chamada de Raquel. Não acha um livro profano? É a réstia de luz do meu caminho. Tive de mentir para o padre, você entende o porquê? Pretendo ler e estudar esse livro e em breve partir para a França. Preciso encontrar o professor Rivail, sinto que posso lhe ser útil, consigo conversar com os mortos, e é dessa maneira que seus discípulos estão compilando outros livros do mesmo teor. Leve-me com a senhora. Eu já planejava ir ao encontro dele, antes da sua chegada. Se sua avó consentir, eu a levarei com satisfação. Sem se conter de felicidade, Sophie convidou Raquel para um lanche, durante o qual conversaram muito sobre o livro e ela narrou a história da Bela Louca, comentando como o final a desgostara. Você está correta. A saga de Patrick e Eugênie Castell não terminou aí. Aliás, ainda prossegue e nunca terminará, posto que somos imortais. Ocorre que sua avó não pode contar mais porque se valia das energias impregnadas no castelo, das memórias daqueles que lá viveram. E a história não continua lá, não há como essas informações estarem nas pedras das ruínas. Eu não lhe disse o nome deles. Não?
Estou convencida disso. Alguém soprou em meus ouvidos. Acontece sempre. E esse alguém poderia soprar o resto da história? Não sei. Se for útil, talvez. Costumo, à noite, relaxar e me divido em duas. Assim entro em contato com os mestres do plano espiritual. Quem sabe eles nos contam o que sucedeu aos nossos amigos até os dias atuais? Importa-se de tentar. Não, é uma experiência que me agrada muito. E podemos iniciar hoje. Podemos tentar, e acho que vamos conseguir. Já comecei por saber o nome deles, e ter certeza de que esses reencontros prosseguem no plano espiritual. Já fala como um mestre Rivail. As duas sorriram. A partir daquela noite, invariavelmente, quando no relógio soavam as 18 horas, as agora amigas se entregavam às suas experiências transcendentais. Em estado sonambúlico, Raquel ficava aos cuidados de Sophie, e dessa forma podiam penetrar os arquivos do éter onde estavam gravadas as informações da jornada de seus antigos filhos. Terceira parte. O amor em ação. Capítulo 14. A correspondente no plano espiritual da Casa do Caminho de Dorileia fervilhava com as atividades inerentes ao abençoado posto de socorro a sofredores que desencarnavam em situação violenta, o que era muito comum à época. Caldum e Zaqueu, os governadores do local, auxiliados de perto por Arthur e Padre Raymond, desdobravam-se com alegria no trabalho de socorro às vítimas das disputas injustificáveis em nome de Deus. Logo que chegavam, os que professavam o islamismo sentiam certa preferência por Caldum, e os cristãos por Zaqueu. Com o passar dos dias já se afeiçoavam aos dois e a amizade entre os internos crescia sem preconceitos. Alguns mais arredios, porém, ainda faziam questão de se manter em alas distintas, o que era respeitado, desde que não ultrapassasse os limites do bom senso, como dizia a última frase da consagração dos Cavaleiros do Cristo. No plano físico, Jerusalém estava sempre em conflito e um dia vieram da Terra Santa 2 centenas de soldados da hoste, desencarnados em uma emboscada armada pelos exércitos muçulmanos. A Casa do Caminho de Dorileia entrou em alerta. Em meio à movimentação intensa e ao vai-vem de enfermeiros com toda a sorte de feridos, Caldum tentou entrar em contato mental com seu ajudante, pedindo repetidas vezes que viesse com seus ex-companheiros de armas. Não logrou entrar na faixa vibratória do protegido e isso o alarmou, contudo, não podia ir à sua procura. A movimentação de um pronto-socorro espiritual é análoga à do plano físico e quando há desencarne em massa, como no caso em questão, seria como um acidente de trânsito de grandes proporções. O labor se torna intenso e os trabalhadores se desdobram em mil para socorrer a todos. Depois que a situação se acalmou, sem demonstrar cansaço, Caldum foi em busca de Patrick. Encontrou o cavaleiro sentado sob frondosa tamareira, olhando o pôr do sol, em preocupante estado depressivo. Filho. Foi impossível comunicar-me com você. Não lhe disse que fomos avisados do acontecimento em Jerusalém e que precisaríamos estar preparados para receber 200 soldados da hoste. Eles já chegaram. Sim, e foram atendidos, estão bem. Não me chamou para auxiliá-lo. Chamei, e você não me ouviu. Desculpe-me, Caldum, não pude perceber. Claro que não. Está em sintonia com a tristeza e se entrega ao abatimento moral. Era tudo de que não precisávamos naquele momento. Não sou mais útil aqui. Isso não me preocupa. O que realmente me deixa alarmado é o fato de você vir a se tornar um paciente. Sabe o que é? Sei. E de que adianta seu estado desolador? É muito complicado. Estive com meus irmãos, Lucy, Frederick, meus filhos. Apenas ela ainda não voltou. Ela já voltou. E onde está? Eu ainda não a vi. Quantos anos se passaram? Isso não é importante, mas, se quer saber, a Terra já entrou no ano do Nosso Senhor de 1180. É portanto, ela não está na Terra. Partiu logo depois de você. Só que não estava em condições de ser trazida para cá. Meu filho, dói-me demais contar-lhe. No entanto, é preciso que saiba,
para sair desse estado de inércia e ajudá-la. Eugênie atirou-se da torre do castelo que você construiu. Encontra-se em estado desolador em plano subcrostal, de onde urge tirá-la. Vamos buscá-la, Khaldun, por Deus. Vamos buscá-la, ele chorava desesperadamente. Acalme-se, tudo a seu tempo. Não está preparado para ajudar sua bela. Você é todo sentimento, não possui conhecimento suficiente. E ela ainda não está em situação de ser auxiliada. Como assim? O desespero na voz dele deixava Khaldun penalizado. Se possuísse conhecimento, entenderia. Inclusive saberia que a está prejudicando muito com suas vibrações depressivas, que vão exatamente onde ela está e pioram seu estado. Sou incapaz de parar de pensar nela. Deixe-me vê-la. Eu compreendo seu sofrimento, e procure entender que não é hora, não lhe faria bem algum e ela não conseguiria vê-lo. O que pode ser feito? Você precisa voltar à crosta. Reencarnar? Sem ela. Não, eu não aceito. Se isso acontecer, me perderei dela para sempre. Ninguém se perde para sempre. Uma encarnação é muito rápida, e ela não sairá de onde está até que você regresse. Deve nascer na Índia, adquirir conhecimentos sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação, o poder da mente e os centros de força que possuímos em nossos corpos, bem como acerca das propriedades de nosso corpo espiritual e de infinitas outras coisas, que lá já são conhecidas. Aí, sim, poderá auxiliar sua bela. Teremos também o benefício do esquecimento temporário que terá dela, em virtude do qual cessarão as energias deletérias que hoje lhe envia. Vou esquecê-la. Sua voz era quase um lamento. Temporariamente. Assim que retornar, estaremos todos preparados. Ao primeiro sinal de receptividade dela, desceremos e a traremos para junto de nós. Aceita. Promete-me que não me perderei dela, que quando eu voltar me fará recordar a vida na minha ilha e me permitirá ir buscá-la. Patrick. Uma cavaleiro nunca mente. Trate de se habilitar para esse reencontro. O que é uma existência? Sabe que é rápida como um abrir e fechar de olhos. Sim, eu sei. Quando irei? Está vendo como carece de conhecimento? Uma encarnação não se programa do dia para a noite. Vou avisar ao departamento que cuida disso, formado por nossos amigos hindus. Amanhã cedo irá ter com eles e começar a se preparar. Inshallah, aproveite a oportunidade que terá. No dia seguinte, bem cedo, Patrick abraçou longamente Khaldun e ouviu dele o célebre Assalamu Alaikum, ao qual respondeu Alaikum Salam, que a paz do Cristo esteja com você. Ouvindo dele com você também, passou aos cuidados dos hindus, que usavam turbantes brancos com uma turmalina fixa no centro e o levaram para principiar seu processo reencarnatório. Eugênie, depois de socorrida no castelo graças à misericórdia divina e à boa vontade de Gabriel, foi conduzida pelos servidores de Maria de Nazaré a um local destinado a espíritos arredios causadores da aniquilação de suas indumentárias físicas. Embora não seja um lugar de paisagem consoladora, foi ali o início do socorro. Haja vista que são monitorados diuturnamente pelos auxiliares da abnegada Mãe de Jesus, que a despeito de poder partir para mundos felizes preferiu, por amor, continuar junto ao amado Filho, nas proximidades da terra, tomando para si a árdua tarefa de receber os réprobos de si próprios. O ambiente do sinistro vale não é assim por vontade maior, ele é, sim, o reflexo do pensamento carregado de ódio, dor, revolta e remorso dos que para lá são levados. Quando acordou do sono reparador em que mergulhara nos braços de Khaldun, Eugênie percebeu-se em local escuro, onde o barulho de brados e choro era ensurdecedor. Ainda com o corpo alquebrado pôs-se de pé, seus olhos, entretanto, estavam livres do osso frontal, o que a fez recordar Gabriel, agradecida. A passos lentos foi saindo da caverna grotesca em que despertara. Ouvia vozes misturadas e quis conhecer seus vizinhos. Tentando andar a arrastar as pernas sentiu dor atroz, sua cabeça girava devido à multiplicidade de lamentos e vozes, entre as quais distinguiu a de Patrick a chamar por ela. Sem se lembrar das fraturas,
Correu para o exterior da gruta úmida, escura e fria, gritando o nome do cavaleiro. Uma mulher com o rosto inteiramente roxo e decomposto, trazendo uma corda apertada em torno do pescoço, começou a gargalhar. Por quem procura, suicida maldita? Meu marido me chama, deve estar por perto, escutei sua voz. Outra sonora gargalhada. Também ouço a voz de meus afetos chamando por mim. Não se iluda. Ele está infinitamente longe de você, pode até ouvi-lo, ele jamais ouvirá. Mentira. Ele não ficaria longe de mim. Suicida, vai se acostumar. Vá procurar pelos seus, tem toda a eternidade para isso. E você? Por acaso não é suicida? E essa corda em volta do seu pescoço, para que serviu? Com um grito que se assemelhava ao de uma gralha, a mulher se atirou sobre ela e a espancou violentamente. Caída em chão lamacento, Eugênie tinha a garganta seca e tomava porções do barro fétido, sugando, tentava aplacar a sede que a consumia. Ao se arrastar pelo solo viscoso, aterrorizada a viu aproximar-se numeroso grupo de espíritos desfigurados, em correria ensandecida, a gritar palavrões. Todos tinham os corpos enrugados, pálidos e inchados, sem notar passaram sobre ela, qual rebanho assustado. Depois que o último pisoteou seu corpo dolorido, com um grito de horror ela divisou do que os infelizes fugiam. Gigantesca onda avançava para eles tal qual tsunami invadindo o continente desavisado. A onda arrastou a pobre Eugênie por extenso trecho acidentado a velocidade alucinante, em movimentos espirais, e ela pôde sentir a água salgada penetrar seus pulmões, fazendo-os arder, sofreu em pormenores a falta de oxigênio. Era o pesadelo criado pelos que se haviam atirado para perecer no mar. A onda gigantesca passou e deixou-a jogada sem fôlego em local sinistro e escuro. Ela então pôde visualizar onde estava. Havia cavernas lado a lado, até os olhos não poderem mais enxergar, nenhum sinal de planta verde, apenas raízes torcidas pelo solo úmido e escorregadio, no qual rastejavam vermes e répteis repulsivos. De quando em quando ouvia pavoroso grito e visualizava um corpo caindo de um penhasco, de uma ponte ou de uma torre. Nesses momentos sabia tratar-se de sua queda, em que passava horas mirando o chão, que bailava para ela mas nunca a encontrava. A queda parecia infinita. Vagou pelo território inóspito e trevoso até a exaustão, para perceber que retornara ao ponto de partida. A caverna em que despertara e que tinha a porta a mulher da corda envolvendo o pescoço. Já desistiu? A eternidade ainda não acabou. Não achei ninguém que goste de mim. Nem vai achar, acostume-se à solidão. Ou entre e console-se com minha companhia, terá de morar aqui comigo para sempre. Vou entrar, porém não me incomode. Não está em posição de fazer exigências, Sra. Castell. De onde me conhece? A mulher riu como louca. Não se lembra de mim? Meu nome é Esther Kadoshi, fui casada com Simeon Kadoshi, de quem tive 3 filhos. Estou aqui por sua culpa. Eu nunca conheci. Mas assassinou Jacob. Era a última esperança que me restava quando Simeon descobriu que eu cometi adultério e me expulsou de casa, bem como minhas crianças, que não sabia se eram seus filhos ou de Jacob. Ele estava disposto a dar um teto para mim e meus filhos, quando você fez o que fez. Sabe o que é ver os filhos chorarem de fome? Não, você não sabe. Viveu como rainha em um suntuoso castelo. Eu sei, e não suportei, matei os pobrezinhos e me enforquei em grande carvalho. Logo, estou aqui por sua culpa. Não tenho direito de me culpar por isso. Onde está tio Jacob? Não sei, e isso me revolta. Matei-me para vir ao seu encontro e não consigo saber onde está. A providência divina é perfeita. Sister não devia estar com Jacob, para não ter o suicídio premiado. Eugênie foi colocada ao lado dela para que a primeira tentasse vencer o ódio que sentia da desconhecida e a segunda não se encontrasse com aquele que faria mais penosa sua estada nas sombras, visto que Jacob ainda nutria verdadeira obsessão pela sobrinha. Eugênie passava seus intermináveis dias, que não eram diferentes das noites,
exceto pela absoluta ausência de estrelas, a se engalfinhar com Esther ou vagar pelos pântanos tormentosos, gritando e blasfemando contra Jesus. Um dia, uma luz fortíssima adentrou o vale e à distância ela viu homens com aparência de indianos trazendo uma cruz estampada ao peito de suas vestes. Usavam um veículo rápido e cintilante, que tomou por uma carruagem sem cavalos. De longe observou que algumas pessoas eram embarcadas, e entre elas reconheceu Simon Castell. Sentiu o passado de volta na presença do cunhado e das cruzes gravadas nas roupas dos socorristas, chorou, dominada por angústia inimaginável, e mais uma vez odiou Jesus. O veículo partiu em velocidade vertiginosa, desenhando no céu um rastro de luz que a fez lembrar o pôr do sol. Chorando, invocou o astro-rei. Volte, sol. Sinto frio. Venha, sol. Patrick. Onde está? Tiamagui, Lucy, meu Caldum, onde estão vocês? Jesus, gritou, eu odeio. O ódio que dirigia a Jesus, Esther e Jacob cristalizava-se ao seu redor, tornando-a inacessível a qualquer socorro. E os anos foram passando. Um dia, Eugênie viu Esther se debater no chão, segurando a corda que aprendia, na tentativa infrutífera de afrouxá-la, cravava as unhas do pescoço com desespero e grunhia feito ave de rapina. Lentamente, ainda com medo da mulher que costumava espancá-la, aproximou-se e afrouxou o nó, respirando ofegante, a outra agradeceu com humildade. Quase imediatamente, o veículo que estava sempre por aquelas paragens parou às portas da caverna das duas trislocadas e convidou Esther a embarcar. A mulher agradeceu a ajuda do Deus de Abrão e entrou no objeto que Eugênie chamava de sol. O amoroso socorrista também olhou e impôs-lhe as mãos, o que a cobriu de paz consoladora. Todavia, ao fitar a cruz nas vestes do homem ela praguejou e correu, escorregando pelo lodo cinzento. De longe pôde ver Esther ser levada pelo sol. Foi tomada de profundo remorso pela morte desnecessária de Jacob, que desencadeara outras 4. A imagem do homem amarrado de costas e de sua tesoura a penetrar-lhe o corpo era torturante. Ainda podia sentir o sangue do tio salpicar-lhe o rosto. Apavorada, viu as próprias mãos serem tingidas de sangue e isso lhe trouxe a recordação de Beatriz e a doce voz de adolescente calada para sempre por suas mãos, das quais agora o sangue jorrava aos borbotões. Deixou-se cair com o rosto na lama infecta e chorou por muito tempo. Quando enfim ergueu os olhos, caiu de costas no barro negro e os fechou com força, mas a nova visão persistia. A pequena Estela vestida de noiva, com o rosto esfacelado, parecia colada em suas pálpebras. Correu até exaurir todas as energias. Ainda assim sua consciência, livro onde está escrita a lei de Deus, formava as imagens de suas vítimas e fazia suas mãos sangrarem sem parar, a ponto de nem a água lá nascente e conseguir mais ingerir, por estar tinta de sangue. A terra entrava no ano de 1220 quando o ódio de Eugênie deu lugar ao remorso e este ao arrependimento. Recolheu-se na caverna vazia com as mãos sangrando e os ossos expostos a escurecerem. Sentou-se com esforço enorme e dobrou as pernas até os joelhos tocarem seu queixo, abraçou-se a elas, tremendo de frio, fome e sede, além de padecer as dores físicas e morais que a acompanhavam havia mais de um século. Fora completamente dominada pela memória de seus crimes e de seu elo perdido, Patrick Castell. A dor da saudade que tinha do amado era maior que seus monstruosos ferimentos. Não saía mais dessa posição e os dias se escoavam lentos. Pessoas mutiladas passavam por ela, cuspiam e chutavam-na gritando palavrões. Voltada para dentro de si mesma, Eugênie dava a impressão de não ligar. Na casa do caminho de Dorileia, Caldum estava radiante. O filho de Leto, que agora atendia pelo nome indiano de Ashoka, acabava de regressar da Terra. Transcorrido o período de readaptação, que não foi difícil, andava pelos corredores repetindo os mantras que aprendera em seu último estágio, na Índia, e conversava por horas com Caldum. Falavam sobre os centros de força, que chamava de chakras, a lei de causa e efeito, que para ele tinha os nomes de karma positivo e karma negativo,
As técnicas de meditação e introspecção para o autoconhecimento e a condição de alcançar o estado de nirvana, o maior prazer espiritual possível de se atingir, o mesmo que entrar em contato com o divino, a força criadora. Embora nada recordasse de sua vivência com Khaldun, sentia amor genuíno pelo companheiro, que sabia dialogar com sabedoria a respeito de assuntos transcendentais. Ashoka estava sentando no chão de seu aposento, com as palmas das mãos voltadas para cima, as pernas dobradas e os olhos fechados, quando Khaldun me interrompeu com um estalar de dedos. Amigo Khaldun, como me interrompe quando estou orando, em busca do nirvana? A oração é poderoso mantra que nos liga ao princípio criador, todavia, o nirvana só pode ser alcançado no trabalho do bem. Um dia disse a você que estava cheio de sentimento e vazio de conhecimento, hoje a situação é inversa. Saia da inércia e vamos colocar toda essa bagagem a serviço do bem. De nada vale a oração sem ação. O confinamento nos faz conhecer a nós próprios e as leis universais, é válido por um tempo, contudo, é imprescindível conviver e vivenciar o que se adquiriu. Urgente se torna pôr em prática tanta teoria e provar a si mesmo que aprendeu o que estudou, na luta diária ao lado dos irmãos em Cristo. Não compreendo. Irá compreender, siga-me. Ashoka obedeceu, não podia resistir à autoridade moral de Khaldun. Em ampla sala eles se juntaram a Zaqueu, Arthur e Raimond. Bom dia, amigos. É sabido que temos notícias de Eugênio. O indiano permanecia com seu jeito aéreo, o nome nada lhe sugeriu, olhava pela janela como se admirasse paisagem que ninguém mais via. Os orientadores lhe pediram que atentasse para a mensagem recebida dos servidores de Maria. Dizia que Eugênio corria perigo iminente de perder a forma perispiritual humana, e que estava apta a ser resgatada, que eles deveriam ir em seu socorro, levando consigo o cavaleiro Patrick Castell, o que facilitaria consideravelmente a missão. Entende por que interrompi sua oração? Ainda não. Com licença, meus amigos, acho que o cavaleiro precisa de um tratamento de choque, Khaldun disse sorrindo. Tomou o tutelado pela mão e saiu com ele. Rapidamente colheu na memória do cavaleiro a imagem da ilha, que se delineou à sua frente como uma tela de cinema em 3 dimensões. Conhece esse lugar? Não me é estranho. Não sei. Olhe com mais atenção. O sol se punha por trás de montanhas verdejantes, onde ovelhas pastavam. O barulho da proroca a estalar em seus ouvidos lembrou-lhe o mar bravio que parecia querer engolir a ilha. O som de patas de cavalo aguçou sua atenção. Um garanhão branco com pequenas manchas acinzentadas galopava pela areia imaculadamente branca, montado por uma jovem de saias alçadas e cabelos cor-de-fogo soltos ao vento. No limite da emoção, ajoelhou-se e tentou tocar a imagem plasmada por Khaldun. Minha bela, minha ilha. Quem é você? Meu nome é Patrick Castell, cavaleiro do Exército do Cristo, enviado pelo Pai Maior, orientado por meu amigo Khaldun, portador de conhecimento e amor, e comandado pela minha liberdade de escolha, na primeira cruzada oficial da Casa do Caminho de Dorileia. Como é bom tê-lo de volta. Abraçando Khaldun com força, agradeceu. Obrigado por cumprir sua promessa. É muito bom ter a posse de minhas memórias. Já está pronto, podemos preparar nossa cruzada para buscar sua Eugênio. Agora eu sei explicar o estranho sentimento de perda que ao pôr do sol se apossava de mim. Sentia falta de alguém que não sabia quem, de algum lugar que não sabia onde, de coisas que não sabia o que. Essa melancolia é muito comum no espírito encarnado, que inconscientemente sofre a ausência dos afetos de vidas passadas, bem como de seu estado de liberdade, no mundo maior. Sei que o que me faltava, apesar de tanto conhecimento que adquiri, eram o cristianismo, a imagem adorada do Mestre e as pessoas que amei em minha última existência. Não estreitei nenhum laço afetivo na Índia. Está de volta e seus afetos não se perderam. Como estão as nossas casas de apoio? Em paz e fervilhando de vida. Zaqueu as dirige com amor e competência. Vejo que continua à frente da unidade de Dorileia. Sim, contando com Jalilá, e meu braço direito que acaba de voltar.
Padre Raimon permanece à frente da escola São Patrick? Sim, e atualmente conta com a assessoria de Gabriel, Supi e Raquel. Eles estão aqui. Vieram pouco antes de você. E as crianças? Com exceção de Christopher, estão encarnadas. E o que me conta da casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo? Segue em plena atividade. Arthur cuida de tudo, ajudado de perto por Christopher, Lucy e Frederick. Eles não vão voltar à crosta. Sim, na hora certa todos nós reencarnaremos. E como ficarão os postos de socorro? Outros estarão voltando para render-nos. Claro. Eu deveria ter imaginado. Fazendo breve pausa, logo prosseguiu. Caldo, já recordo perfeitamente as informações que me deu sobre Eugênio. Confesso que estou infinitamente desolado, porém não posso abater-me se pretendo resgatá-la. Qual o roteiro que seguiremos? O roteiro já está traçado pelos amigos da Legião de Maria de Nazaré. Devemos preparar-nos para encontrá-los e começar nossa empreitada. Advirto-o de que não será agradável descer até as regiões abissais onde ela está. Primeiro teremos de passar por um processo que adensará nossos corpos, pois a vibração do local é muito baixa. Aliás, os encarnados experimentarão um processo análogo, quando construírem um veículo para viajar nas profundezas do mar. E quando se dará isso? Já, não temos tempo a perder. Enviei mensagem a outra unidade no sentido de avisar a Lúcia que chegou a hora de descermos. Ela nos acompanhará. Não poderia ser diferente. Vocês criaram elos de afeto eternos. A visão de Lucy, que vinha correndo pelo vasto jardim, fez Patrick sorrir tristemente. A presença da amiga acentuou a lembrança de Eugênio, que sempre estava ao lado dela, e nesse momento se encontrava tão distante. Abraçou-a com carinho, e ao perceber lágrimas em seus olhos ela tentou brincar. Aproveite e me abrace agora, porque estamos partindo em busca de sua ciumenta incorrigível. Na tentativa de sorrir, ele apenas torceu os lábios, totalmente desolado. Caldo me interveio. Cavaleiro. Não poderá ajudar se sua vibração cair. Desculpe-me. Vou me controlar. Diga. Como deveremos proceder nesta delicada missão? Lucy, você deve estar em constante oração e emitir em ondas todo o amor que tem por sua amiga. Lembre-se. Não se afaste dos servidores de Maria em instante algum. Quanto a você, Patrick, digo-lhe o mesmo que na ocasião do resgate de seu irmão Peter. Siga seu coração e nunca se afaste de mim e de Zaqueu. Ao deixarmos nosso posto de socorro, vamos direto a um ponto de apoio dos servidores de Maria, situado já nas zonas inferiores, onde obteremos as informações necessárias e nos juntaremos a eles. Portanto, devemos entregar-nos aos cuidados de nossos companheiros hindus, que nos ajudarão com o trabalho imprescindível em nossos corpos. Os diligentes trabalhadores adentraram a ala reservada às atividades do gênero e foram orientados e auxiliados pelos hindus, com o objetivo de adensarem seus perispíritos para os adaptar à atmosfera pesada do umbral. Quando todos estavam preparados para a árdua mas gratificante tarefa, Zaqueu se juntou a eles e antes de partirem proferiu sincera prece. Mestre, abençoada seja nossa luta para fazermos sempre a vontade do Pai. Que brilhe em nós a luz divina para que possamos ter nosso caminho iluminado, aclarando também o de nossos irmãos sofredores. Que tenhamos amor suficiente para tocar os corações endurecidos e trazer de volta aqueles que, ignorantes, se desgarraram de seus braços e são privados do prazer maior do espírito, que é tê-lo no coração. Que à nossa frente marche a humildade, qual estrela incandescente a brilhar sobre as trevas, onde habitam os não menos amados filhos de Deus, esperando uma fagulha de seu amor oceânico do qual temos a alegria de ser hoje portadores. Obrigado, Mestre amado, por confiar a nós uma de suas ovelhas. E obrigado, Pai, por Jesus. Sejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Todos, fervorosos, repetiram em uníssono. Que assim seja. Tomando peculiar carruagem sem rodas ou cavalos, eles iniciaram a descida.
A cada segundo que passava o ambiente ia escurecendo, o que fazia o veículo adquirir luz própria. O ar se tornava escasso e para Lucy e Patrick, espíritos não adestrados às zonas umbralinas, irrespirável. O astro-rei, que brilhava intensamente em Dorileia, o mesmo sol que aquece e ilumina o Crosta, parecia estar se apagando, seus raios não conseguiam penetrar a atmosfera densa, contaminada por miasmas e formas pensamentos pavorosas, que se assemelhavam a moluscos gosmentos, aves pré-históricas e morcegos de tamanho descomunal. A paisagem era acidentada, com montes disformes, picos pontiagudos cobertos de um lodo avermelhado e escorregadio, riachos infectos e árvores retorcidas e desfolhadas, cujos galhos ressequidos davam a impressão de tentáculos de um povo sem vida. Dos pequenos lagos de substância viscosa de quando em quando dilatavam-se pequenas porções que explodiam, exalando o odor pútrido insuportável, e o vento uivante como um lamento infinito desorientava os ouvidos de maneira a causar histeria. Lúcia mostrava sinais de estafa e pânico crescente quando divisaram, em meio à inóspita paisagem, muralhas altíssimas ladeadas por uma corrente de força, o que mais ou menos pode ser comparado às cercas elétricas usadas na crosta, método necessário para deter invasores que pretendem resgatar algum socorrido que acreditam ser seu escravo, ou desordeiros das trevas que apenas desejam tumultuar o trabalho dos filhos do Cordeiro. Sem que eles batessem, os enormes portões com uma cruz incrustada foram abertos, dando passagem ao veículo. No lado de dentro a paisagem mudava radicalmente. Havia luz e jardins lindos e verdes. A ampla construção era pintada de branco e azul claro, o que trazia sensação de paz e tranquilidade.